Bem, agora o jogo já está funcionando perfeitamente, porém, eu vou acrescentar aqui mais um elemento que irá dificultar um pouco o jogo. Que tal a gente colocar uma contagem regressiva? Vamos lá, como a gente faz isso? O próprio Scratch, na palheta de sensores, ele possui aqui, por exemplo, algumas opções de pergunta e resposta. Então, você pode fazer uma pergunta e coletar a resposta, e ela fica aqui como se fosse uma variável. E também tem, por exemplo, de ruído, então ele pode ouvir o microfone, ou então cronômetro, que perceba que ele fica ligado o tempo inteiro. Legal? O que eu vou fazer com essa variável? Eu vou vir aqui no meu personagem principal e criar um novo bloco de comandos, referindo-se a quando o jogo também for iniciado. O primeiro passo será zerar o meu cronômetro, ok? Então, toda vez que ele começar o jogo, meu cronômetro será zerado. Em seguida, eu vou colocar aqui uma opção de comando. Eu vou criar uma variável com o nome tempo, para justamente marcar o meu tempo. Como que eu vou marcar o tempo? Primeiro eu vou, assim que zerar o cronômetro, eu vou mudar minha variável tempo. Eu vou estipular um tempo, por exemplo, de 20 segundos. Beleza? Eu venho em sensores e eu vou agora mexer com relação ao cronômetro em si, com essa variável aqui. Na palheta de controles, então sempre IC. C, então, agora eu vou trabalhar com o meu cronômetro. Lembre-se que ele vai zerar quando começar. Então eu quero dizer para ele, quando o cronômetro chegar em 1 segundo, o meu tempo vai mudar. Eu vou aqui em operadores, então quando o meu cronômetro for maior do que 1, significa que ele passou de 1 segundo, certo? Então vou encaixar sempre C. Opa. Aqui, sempre se o cronômetro for maior que 1, eu vou mudar a minha variável cristal. Aliás, eu vou adicionar 1 à minha variável tempo. 1 negativo. Porque vai ser uma contagem regressiva. Porém, se o meu cronômetro for maior que 1, ele vai indo sempre diminuindo o tempo 1 em 1 até que chegue em 0. Eu quero agora saber quando o meu tempo chegar ao fim, ou seja, quando o meu tempo for menor do que 1. Se ele for menor que 1, ele vai chegar em 0, correto? Então, quando a minha variável tempo for menor do que 1, vou no controle C. C, então, quando o meu tempo for menor do que 1, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aparecer uma mensagem e em seguida parar o jogo. Então, aparência, eu vou aqui ir em diga, acabou o tempo. Acabou o tempo por 2 segundos. Em seguida eu vou parar todos os comandos. Vou em controle, pare todos. Vamos testar? Aliás, a minha variável tempo é importante dizer que eu posso arrastar aqui e deixar onde eu quiser. E também eu posso clicar aqui com o botão direito e mudar a forma. Então posso botar só letras grandes, que aparece, por exemplo, só o tempo. Vamos testar. Iniciando o jogo. 20. Ó, ele está contando muito rápido. Qual que é o problema? Vamos lá. No início, ele zera o cronômetro. Muda o tempo para 20, sempre. Se o cronômetro for maior que 1, adicione menos 1 a tempo. Porém, eu preciso novamente zerar o meu cronômetro. Eu venho aqui em sensores
e zero novamente o meu cronômetro. Ok? Eu posso fazer isso também quando o tempo chegar a ser menor que 1, por exemplo. Vamos testar novamente. 20, 19, 18, 17. Agora ele está correto. Por quê? Porque ele está sempre depois que ele acrescenta um negativo à minha variável tempo, ele para o cronômetro. Eu consigo andar aqui tranquilamente. Eu vou apenas esperar o tempo acabar para ver se irá aparecer a mensagem. Apareceu a mensagem, acabou o tempo. E em seguida parou o jogo. Ou seja, agora o nosso jogo está de maneira bem básica, de estrutura básica, ele está finalizado. Essa é a estrutura básica. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para esse jogo quando ele estiver finalizado. Então agora fica a dica para vocês mexerem aqui no Scratch. Então vocês podem, além de explorarem outros recursos aqui de códigos, né, com relação aos códigos, vocês podem acrescentar em sons, por exemplo. Então cada sprite ele possui, por exemplo, fantasias. Então eu posso mexer nas fantasias. Perceba que se eu alterar de uma fantasia para outra, parece que ele está andando. Sons eu também posso pegar e colocar, por exemplo, algum som para ser tocado. Então são apenas algumas opções. Outras opções também vocês podem, por exemplo, editar tanto os personagens quanto também os cenários. Vocês podem vir aqui e pintar o cenário de vocês de acordo com vocês quiserem. É uma outra opção. Outra coisa é importante destacar que não existe exatamente uma programação aqui de blocos correta e errada. Se o jogo está funcionando, está legal. Porém, eu posso tentar otimizar esse processo. Ok? Eu posso otimizar de modo que com menos linhas eu consiga o mesmo resultado de jogo. Ou então, eu posso deixar o jogo um pouco mais difícil. Posso criar variáveis para outras coisas, por exemplo. Então fica a dica para vocês realmente explorarem a plataforma Scratch para fazer o melhor uso dela e também utilizar a criatividade de vocês. Vou passar algumas dicas básicas agora finais da plataforma em si. Então, aqui em cima, nessa guia, vocês podem alterar, por exemplo, o idioma. Vocês podem, aqui em cima, renomear o arquivo de vocês. Para jogo, por exemplo. Vocês podem ir em compartilhar também. Ou então ver os tutoriais. Eu vou mostrar esses tutoriais aqui primeiro para vocês. Então, clicando nessa guia de tutoriais, vocês vão ver uma série de tutoriais que são realmente bem simples. Vou clicar em um. Quando vocês executarem, vou apenas tirar o volume. Então, esses tutoriais eles são básicos para quem realmente está começando a programar com Scratch. Ele mostra alguns comandos bem simples, bem básicos de movimento e mostra como realizá-los. Em seguida, vocês vão seguir uma espécie de passo a passo de como fazer este movimento. Então, para quem está iniciando, é uma ótima opção assistir os tutoriais. Assim que o projeto de vocês estiver pronto, vocês podem vir aqui em compartilhar. E em seguida, compartilhar esse projeto. Vai aparecer essa aba aqui, em que vocês vão poder editar o título. Vocês podem dar instruções para as pessoas, escrevendo aqui dicas de quais teclas utilizar, por exemplo, para jogar. Vocês podem colocar mais algumas notas. E o Scratch funciona também como uma rede social. Assim que tiver compartilhado, as pessoas podem utilizar esses comandos para interagir com o teu projeto. Também é possível comentar embaixo, dando dicas, por exemplo, de melhoria do projeto. Vocês podem vir aqui, copiar o link do projeto e compartilhar em suas redes sociais e mostrar para os seus amigos. Também, todos os projetos criados no Scratch, eles são compartilhados de forma pública. Ou seja, todos eles vocês poderão ver o interior dos projetos. Quando vocês clicam aqui em ver o interior, irá abrir justamente a aba de criação do projeto.
Assim, vocês podem olhar outros projetos e verem como outros projetos foram feitos, verem outros tipos de comando e tirarem ideias para os projetos de vocês. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. E agora, aproveitem para explorar todos os recursos que a plataforma Scratch oferece para vocês. O próprio site do Scratch também oferece uma série de opções para que vocês explorem, além dos próprios comandos em si que vocês utilizam durante a criação dos projetos de vocês. Se vocês clicarem no logo do Scratch, vocês podem vir, por exemplo, tanto onde estávamos agora há pouco, criando um projeto, mas vocês podem também, por exemplo, explorar, vocês podem selecionar por tags, então todos, animações, artes, jogos, música, entre outros. Então, por essa aba vocês conseguem visualizar, por exemplo, jogos criados por outros usuários do Scratch. Existem realmente uma infinidade muito grande de opções de jogos já criados que vocês podem acessar e tirar ideias para os jogos de vocês. Na aba aqui em cima, Ideias, é uma aba muito interessante também para quem está iniciando a programar com Scratch. Aqui vocês podem assistir um tutorial, assistindo ali os primeiros passos, através daqueles tutoriais básicos que eu mostrei anteriormente, além de ter um guia de atividades simples. Então, todas essas atividades são programações mais simples para vocês fazerem. Vocês têm também acesso, por exemplo, a uma coleção de cartões do Scratch. Vocês podem baixar um PDF. E nesse PDF vocês possuem o acesso a diversos cartões que são também uma forma de mostrar um passo a passo de como realizar, por exemplo, operações simples, como animar um nome, reproduzir um som, por exemplo, ao clicar em uma letra. Sempre na capa aparece o que é o comando em si, que vocês vão aprender. Em seguida, uma espécie de um passo a passo mostrando como realizar ele através dos códigos do Scratch. Voltando ao site, vocês possuem também uma aba de busca, em que vocês podem digitar alguma coisa se vocês querem pesquisar por algum jogo de algum tema específico, por exemplo. Já deixo aqui a dica para vocês, para acessarem o nosso canal Propondo Problemas aqui no Scratch, onde nós temos diversas criações já feitas por estudantes a fim de compartilhar justamente esse conteúdo do Scratch. Os nossos jogos, eles estão sempre baseados em um contexto matemático, como por exemplo, esse jogo que a gente acabou de criar. Vocês podem jogá-lo ou então vocês podem ver o interior dele. Se vocês clicarem em ver o interior, vocês vão ver o jogo completo como eu fiz. Na versão completa eu tenho, por exemplo, opções de sons. Então, quando o personagem encosta o fantasma toca um som. Entre outros recursos que eu já inseri dentro desse projeto aqui. Muito obrigado por assistir esse tutorial. Espero que vocês gostem do tutorial, gostem também da plataforma Scratch e apresentem a plataforma para outros estudantes. Se você for estudante, compartilhe com seus amigos. Se você for também um professor, pense em utilizar o Scratch em sua sala de aula, porque o Scratch trabalha tanto o pensamento computacional e sistemático, o raciocínio lógico, quanto também a criatividade do estudante, porque o Scratch ele possui umas opções realmente amplas de edição e de criação. Seja criativo e explore o Scratch em suas aulas também.